Graça e paz, igreja. Como estamos todos nessa noite de sexta-feira, friazinha, né? O inverno realmente chegou. Tá bem gostoso a noite até para dormir, assistir um filminho, comer pipoca. Mas antes de tudo, temos que orar. Tá todos reunidos aqui na nossa oração, nessa live, onde podemos compartilhar a palavra de Deus, que é uma palavra boa, que nos ajuda a crescer todos os dias. Hoje eu trouxe um versículo de Josué, capítulo 1, versículo 8, tá? Que fala assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando fala aqui em meditar, tá? Eu conversando até com um pastor, a gente entende que meditar principalmente aqui meditar na palavra de Deus. É dar tempo para você entender o que está escrito, é você parar, é você pensar, olhar para o versículo, é deixar Deus falar contigo, deixar Deus mostrar o caminho que você deve seguir, tá? E isso a gente deve fazer todos os dias. Devemos ler a Bíblia todos os dias, aprender com ela todos os dias, reservar o tempo para isso, tá? Para você se dedicar sem barulho, sem filho chamando, sem a televisão, sem principalmente o celular, que tanto nos atrapalha quando a gente está se dedicando a algo. Temos que se dedicar fielmente à Bíblia quando a gente reserva esse tempo para ela, tá? Aprender realmente com a palavra. Então, aqui quando fala, né? Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Porque quando a gente medita, a gente consegue subentender o que realmente a palavra está mostrando. Se você ler rapidamente, você não capta, você não traz para dentro de si, não traz para o seu coração, tá? Então, isso é um pouquinho da palavra que eu trouxe para vocês hoje, tá? Vamos meditar, vamos nos organizar para ter tempo e se dedicar a Deus, a ler a Bíblia corretamente, a trazer a verdadeira palavra para nós e para que nós possamos passar corretamente ao próximo, ok? Vou chamar a Cris, a Nicole para cantar o louvor e depois o pastor trará a palavra de hoje nesse culto maravilhoso. A paz. Boa noite.
Glória a Deus por esse louvor maravilhoso que tivemos agora para a Cris, para a Nicole. Vou chamar o pastor para dar uma continuidade. Vamos orar por ele. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Sim, Senhor, Senhor. agradeço por mais essa noite, por Glória estarmos a aqui Deus. reunidos, eu, minha filha, Bendito seja, a Cris, o Senhor. pastor, para que ele possa, Senhor, pregar a palavra para todas Glória as a pessoas Deus. que estão em Aleluia. casa. Agradeço, Deus, por estar contigo e a toda a Em nome de igreja, Jesus. Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que você está, minha querida, meu querido? Você que está compartilhando aí, que está assistindo a live, deixa eu dizer uma coisa para você. Compartilha, né? Compartilha, curte, dá glória a Deus, né? Escreve aí, fala, Deus está falando comigo, sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, quando você compartilha com alguém a palavra de Deus, você está pregando a palavra de Deus, tá certo? Então convida seus amigos, suas amigas para participarem. Outra coisa, todas as pessoas que estão deixando o nome, estão pedindo oração, nós estamos orando por você. Não deixamos de orar por você, estamos orando, estamos intercedendo por você, para que Deus te dê sabedoria, para que você possa, através da palavra de Deus, mudar a tua vida, transformar as coisas em volta de você. Somente Jesus pode fazer isso. Mas quando você chegar para Jesus e dizer: totalmente teu, Jesus, totalmente teu, Jesus, somente aí, né, Deus vai começar a operar. Abram suas Bíblias lá no livro de Juízes, tá certo? Juízes, ali encostadinho a Josué, capítulo 6, tá certo? Josué, capítulo 6, versículo 1. Amém? Estou ouvindo zoadinha de folha aqui e eu espero, tá bom? Da seda passando. É bom porque também você vai abrindo aí em casa. Então, Juízes, capítulo 6, versículo 1. Amém? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Versículo 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em o nome de Jesus, quero te agradecer neste momento, Deus, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno da tua palavra. Quero agradecer ao Senhor pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos que estão em casa ouvindo a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, em o nome de Jesus, fale ao coração deles, Senhor. Que eles possam se levantar na força do Senhor, no poder do Espírito Santo, homens e mulheres, para propagarem as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho é: Jesus Cristo de Nazaré salva, cura, liberta e leva aos céus. Aleluia! Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O tema desta mensagem é chamados para uma nova história. Tá certo? Chamados para uma nova história. Israel fez o que era mal perante o Senhor. Israel se desvia da presença de Deus. E ao fazer isso, Deus então entrega Israel às suas paixões, aos desejos do coração deles. Puro e simples assim. Como hoje tem acontecido. E olhe que Israel era o povo escolhido de Deus. Então, seja cristão ou não cristão, aqueles que vão buscar as coisas do mundo, Deus simplesmente entrega ele às paixões
do mundo. E então, fazendo coisas ruins diante de Deus, Deus se separa. Mas quando a pessoa se arrepende e volta para Deus, então ela ouve o chamado de Deus e então ela muda, e Deus começa a usar aquela pessoa agora para pregar o Evangelho. Amém? É interessante que Deus tem chamado homens e mulheres, Deus tem transformado a vida dessas pessoas, e através dessas pessoas, tem feito grandes coisas. Aqui vai falar de um homem chamado Gideão, tá certo? Gideão estava fazendo algo que, olha, é improvável a gente acreditar, mas estava malhando o trigo no lagar. Eu digo improvável, mas é verdade. A palavra de Deus, ela é verdadeira, tá bom? É forma de se expressar. O lagar não é lugar de malhar trigo, é de vinho. Mas ele estava lá e Deus vai chamá-lo. Ele ouve a voz de Deus, como você ouviu a voz de Deus. Por isso que você é uma bênção de Deus. No tempo de Gideão, foi assim. Tem sido nos dias de hoje e será até a sua volta, a volta de Deus, a volta de Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é Pai da eternidade, Deus é príncipe da paz. Então, em sua maravilhosa graça, Ele nos dá paz em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nos deu vida eterna. E através de você, chamado para ser diferente, isso não quer dizer melhor do que as outras pessoas, mas diferente, Ele opera milagres, salvação e dá libertação através de você e por você. Veja o que aconteceu com Gideão, veja as qualidades que Deus olhou para Gideão. Muitas pessoas dizem: eu não tenho conhecimento, eu não tenho isso, mas Deus olha algumas coisas em nós. E eu quero conversar com você, minha querida, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está nos assistindo, que irá assistir esta palavra, ouvir esta palavra, que Deus possa falar nesta noite ao teu coração, porque Deus vê o que não conseguimos ver. Quando Deus olha para Gideão, Deus vê em Gideão um homem humilde. Deus vê, uma das características de Gideão era ser humilde. Pastor, mas como? Aonde está isso? Bom, vamos lá, o versículo 15. Quando Deus então chama Gideão, que estava lá malhando o trigo, tá certo? O anjo do Senhor aparece a ele: vai na tua força, homem corajoso, varão valoroso. Então, no versículo 15, Gideão vai responder e diz: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Então veja, Gideão diz: Senhor, como eu vou liderar um povo ou libertar Israel? A minha família é a menor da tribo de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas eu preciso entender e não confundir humildade com covardia, né? Aquele negócio: eu não sei, não vou. Isso é autocomiseração. Deus não se compadece disso, não. O que é ser uma pessoa humilde? Gideão, ele é humilde porque ele tinha uma qualidade que levava ele, Gideão, a ter consciência das suas limitações. Então, ser humilde é ter consciência que somos limitados, não temos conhecimento, não podemos fazer, mas Jesus chamou, Jesus capacita.
Mas Jesus chamou, Jesus ensina. Mas Jesus chamou, Ele envia e vai com você. Quando eu digo que Deus não se compadece da autocomiseração, é porque a autocomiseração gera um pouco de soberba. Ser humilde, no caso de Gedeão, quando ele diz isso, não quer dizer que Gedeão iria ficar estagnado, parado. Não, ele estava lá malhando trigo para pôr a salvo lá dos midianitas, para alimentar a sua casa. O que ele entendia era que, para fazer uma obra dessa, ele deveria ser o quê? Não, Senhor, eu precisaria ser um rei. Não, Senhor, para evangelizar alguém eu preciso fazer 3 anos de teologia. Quem disse isso? Quem disse isso? Então ele diz o seguinte: olha Deus, eu sou o menor da minha casa. A tribo do meu pai, a minha família na tribo de Manassés é da menor. Mas ele não disse que não ia. Ele reconheceu que tinha limitações. Ele reconheceu suas limitações. Mas ele foi fazer. Porque o capítulo 6 e 7 vai mostrar Gideão fazendo coisas tremendas através do Espírito Santo de Deus, através de Deus. Agora, Tiago 4,6 diz, para você ter ideia como Deus usa, como Deus quer usar você, que chega diante de Deus e diz: eu não tenho capacidade, Senhor, mas eu vou fazer. O Tiago 4,6, lá vai estar escrito: antes ele dá maior graça, porque diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então chegue diante de Deus nesta noite com humildade e diga: Deus, eu quero ganhar almas para o Senhor, mas eu não tenho conhecimento, me ensine, Senhor. Deus, eu quero trabalhar na obra do Senhor, mas Senhor, eu não sei, me ensine, Senhor. Mas vai fazer, porque eu vou pegar o Germano agora aqui. Já pensou, no domingo, lembro-me como hoje, me ajuda se eu estiver falhando, que não foi no domingo, mas foi no domingo. Germano chegou aqui, com a Nicole para cantar, a Cristina, e eu, antes de Germano chegar, eu falei: Cristina, vou pedir para o Germano abrir o culto hoje. Cido, manda uma mensagem para ele, vim preparado. Cristina falou: falei nada, vou mandar mensagem não, né? Germano chegou: Germano, você vai abrir o culto. Ele foi para um lado, foi para o outro. Tá bom, eu vou abrir, eu vou. Ele veio e abriu o culto. Ele falou da palavra de Deus, ele falou daquilo que Deus colocou no coração dele. Com todas as limitações de conhecimento, ele lembrou do que ele leu. Isso é o poder de Deus agindo. Faça como ele. Eu não sei, mas eu vou fazer, Deus. E fale o versículo, leia, estude a Bíblia. Então Deus dá graça e capacita os humildes, mas Deus resiste, se contrapõe aos soberbos. Lá em Provérbios 3,34 diz: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os escarnecedores são os soberbos. Tá certo? Não seja isso. Se liberte em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Diga nesta noite hoje: eu vou fazer a obra de Deus. A soberba é um sentimento em que uma pessoa se considera superior em relação a outra pessoa. Não foi isso que nós vimos e vemos no texto de Gideão. É uma pessoa orgulhosa, é arrogante, não muda. Sabe, irmão, irmã em Cristo Jesus,
o Espírito de Deus habita em você, então não tem mais nada disso, nova criatura, coisa velha já passou. E eu estou dizendo isso para que você diga: eis-me aqui, Senhor. A pessoa não pede perdão, quer dominar todos em volta. Não, irmã, nós precisamos ter cuidado. Os céus é dos humildes, porque lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seja como Jesus, humilde, mas é humilde de espírito. Quando Deus olhou para você, Deus viu que você era uma pessoa humilde, porque de espírito não é o que nós mostramos. Deus te chamou para uma grande obra. Ah, pastor, mas eu ainda sou daquela pessoa que quero mandar. Irmã, hoje é noite de mudar. Irmão, hoje é noite de dizer: Deus, eis-me aqui. Deus ama você e quer transformar a tua vida. Quando Deus olha para Gideão, Deus vê em Gideão que ele era um homem precavido, cuidadoso. O 6:11 diz o seguinte: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Gideão era um homem precavido, ficava de olho, tomando de conta para não errar. Vou malhar o trigo, vou cuidar da minha família. É momentos difíceis, mas eu vou malhar não aonde se malha o trigo, no giral. Não, eu vou malhar agora é lá onde se faz vinho, porque lá eles não vão me achar. Tá vendo? Jesus é o seu esconderijo. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, esses estão em Cristo Jesus. E o versículo 17 diz o seguinte, do 6:17 de Juízes: ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Gideão pediu: Deus, olha, se é tu mesmo, Senhor, me dá um sinal. Não ouça essas coisas aí do mundo não, sabe? Muitas coisas na internet, pessoas dizendo coisas que não tem nada a ver com Deus, louvores, que misericórdia. Ao agir assim, Gideão estava precavido, estava se precavendo, está se antecipando, está se prevenindo para evitar um mal, um problema, algo maior ou ruim no futuro. Ele poderia pensar que era Deus, e se não fosse Deus, então ele tem que ter certeza. Nós também somos assim. Deus, o Senhor quer que eu vá fazer isso, Senhor? É da tua vontade, meu Senhor? E Deus ama você, Ele vai fazer como fez com Gideão. O que você precisa fazer é acreditar, irmão e irmã. É ter fé e fazer. E fazer. Porque Deus chamou Gideão para mudar as coisas em Israel. Muitas vezes estas coisas, estas mudanças são boas para Israel, mas muitas vezes ruim para outros. Deus chamou você para mudar a sua vida, mudar a sua família. Primeiro você muda, e depois os outros vão ver mudança e vão querer. Mas vai parecer ruim para algumas pessoas, mas vai ser boas para você e para a sua família. A mudança começou com Gideão em casa. Não começou com Gideão querendo mudar o mundo. Não. As mudanças têm que começar em mim.
não é começar na minha esposa, eu querer que ela mude. Não, eu mudo, se ela quiser mude, senão paciência, né? As mudanças, quando você vem para o reino de Deus, muitas vezes são boas para você, mas para os outros às vezes é ruim. Mas permaneça, Deus vai fazer a obra. Quando Deus entrou na tua vida, Ele chamou você, Ele entrou na tua vida para mudar você, não para mudar os outros. Isso vai ser bom para você, isso vai afetar os outros de um modo bom e às vezes ruim, mas eles vão se converter em o nome de Jesus. O que você precisa fazer é permanecer. Porque eu digo que a mudança começa em casa, começa comigo. Perdão, porque eu quero ler o versículo 37, ver se eu consigo ler até o 40, diz o seguinte: eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela e secar a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Gideão fazendo prova, e a lã então vai amanhecer do jeito que ele pede. Ele diz: olha, vou pôr a lã lá fora, Deus. Se a lã amanhecer molhada em volta seco, então foi o Senhor. Depois ele pede outro sinal: se somente em volta tiver molhada e a lã seca, foi o Senhor. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos saber realmente se Deus, e é Deus que está operando através de nós. O propósito de Deus é livrar tua família, teus amigos, todos que estão em volta de você, por teu intermédio, sabe? Ele quer que você se coloque na brecha. Faça isso hoje, não tenha medo não de servir a Deus. Não tenha medo de servir a Deus. Sabe o que Gideão vai fazer? Gideão chama homens e vai lá quebrar os postes ídolos, vai limpar a casa, vai colocar ordem. Faça isso nesta noite. Se coloque diante de Deus. Ore ao Senhor. Mande mensagem: pastor, como eu faço para me reconciliar com Jesus? Como eu faço para me converter ao Senhor Jesus? Como eu faço para entender a Bíblia? E eu irei te ensinar. Quando Deus olha para Gideão, vê que ele, Gideão, vê nele capacidade para restaurar o altar espiritual. Israel tinha se desviado porque Israel foi adorar outros deuses, se desviou de Deus. Então o versículo, deixa eu ver se é isso mesmo, diz o seguinte, 6:24: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje, este altar, ainda até o dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezeritas. O Senhor é paz. Quando Deus olhou para Gideão, Deus viu que Gideão tinha capacidade e coragem para restaurar o altar. Quando Deus olhou para você e Ele te chamou, é porque Ele viu que você tem capacidade de restaurar o altar espiritual, que é o teu corpo, que é o teu local de adoração em tua casa, que é o quarto lá, o localzinho aonde você chega, se ajoelha e ora a Deus. Gideão ergueu um altar ao Senhor.
Nesta noite, levante-se, erga o seu altar espiritual e diga: Senhor, habite em mim, Senhor. Como é que está o teu altar espiritual? Você sabia que Deus está te chamando, que Deus está te dando uma oportunidade nesta noite para você fortalecer tua espiritualidade? Como está o teu altar de adoração a Deus? Pastor, o meu altar era no meu quarto. Eu entrava, fechava a porta e orava em secreto, e meu pai em secreto me ouvia e me respondeu. Mas Senhor, um dia eu me afastei. Pastor, um dia eu me afastei. E o que eu faço? Volte para Jesus, abra a porta, deixe Ele entrar, entre no quarto, ore a Ele, restaure o altar de adoração a Deus. Aleluia! Aleluia! Restaure. Uma pessoa fraca espiritualmente não pode servir a Deus. Então, se você está fraco espiritualmente, Efésios 6,10 diz para você nesta noite: no demais, irmão meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no Senhor, na força do poder do Senhor. Faça como Gideão: Senhor, como eu vou livrar Israel? Minha família é a menor da tribo de Manassés, e da minha casa eu sou o menor. Isso é, eu sou o caçula, sou o menorzinho de todos. Eu me lembro que o menor foi um grande rei em Israel, Davi. E você está fazendo o que parado? Pega essa live, convida teu amigo, como as irmãs estão falando aqui, depois mande mensagem para ele, pregue a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra de Deus. Como está o seu altar de oração? Está ruim? Não está bem? Está com dificuldades? Está com problemas? Hoje é noite de restaurar. Veja o que a palavra de Deus te diz. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Esse texto é muito conhecido. Ali novamente Israel estava perdido. Acabe, rei, tudo doido lá no meio, e o povo perdido. Então um homem chamado Elias, profeta, diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Não está bom, minha querida, meu querido? Está em ruínas? Está fraco na fé? Faça como Elias. Chame sua família agora, em nome de Jesus. Chame eles para um concerto com Deus. Chame eles para um concerto com o Senhor. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus. Ali no capítulo 18 tem as questões dos 400 profetas de Baal. E o povo desviado, então, e não se sacrificava a Deus Todo-Poderoso, Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o nosso Deus, mas a Baal. E Deus chama o povo e diz: olhe, vem cá. Para se adorar a Deus se faz assim, restaura-se o altar do Senhor. E ele diz: para que vocês saibam que há um Deus em Israel, jogue água.
Joga mais água. Mas o altar foi restaurado, e quando ele clamou ao Deus de Israel, desceu fogo dos céus, lambeu até a água do altar. Aleluia! Clame a Deus nesta noite, mas de coração aberto, para que seja restaurado, e Deus mudará a tua sorte. Deus te chama nesta noite para você restaurar o altar do Senhor em seu coração. Faça como Gideão e Elias, edifique o altar do Senhor e chame o Senhor é paz, porque Isaías disse que Jesus é o príncipe da paz. Amém. E foi o que Gideão disse: o Senhor é paz. O Senhor é paz para você, se você de todo o coração olhar para Ele. Deus chamou Gideão, e ele lhe deu ouvido e lhe obedeceu. Versículo 27 do capítulo 6. Depois do altar restaurado, 27. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Sabe o que vai acontecer aqui? Pode continuar lendo depois. Gideão vai derrubar o altar que não era o altar do Senhor. Gideão então vai de noite restaurar aquilo que ele tinha prometido. Nesta noite, Deus te chama para em tudo obedecê-lo. Cabe a você limpar de uma vez por todas tudo aquilo que te faz separação entre você e sua família, entre você e Deus, e restaurar o altar do Senhor. Que você obedeça a palavra de Deus nesta noite. Limpa teu coração. Você terá comunhão com Deus. É o que nós vamos ver no capítulo 6, versículo 36. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. Isto é comunhão com Deus. Lá em Juízes 7, 4, versículo 9, também comunhão com Deus. Deus chamou Gideão para ter comunhão com Ele. Deus nesta noite te chama para ter comunhão com Deus. Limpa o altar. Entra no teu quarto após essa live. Põe os joelhos no chão. Ore a Deus. Clame a Deus e Ele vai ouvir, como fez com Elias. Deus te chama para ter comunhão com Ele. Você quer ter comunhão com Deus? Você já sabe o que fazer. Obedeça a palavra de Deus. Faça como Gideão, que foi chamado para operar, por intermédio do Senhor, um grande livramento e salvação para seu povo. Deus quer fazer o mesmo com você. Você quer? Faça o que eu estou falando para você. E nós vamos orar, porque aqui está tendo problema. Dá 40 e alguma coisa, já cai. Então nós vamos fazer antes. Vem para cá vocês dois. Vamos orar. Pelas famílias da igreja. Amém. O Maurício está pedindo oração pelos irmãos dele, para Deus confortar. Pelos pastores. O Nil pediu pela Júlia, pela nossa Julinha, que está fazendo aniversário. Que Deus te abençoe, Ju. Pelos pais da Silvana, a Beatriz, a Luzia, sua irmã. Glória a Deus. Natália também pediu. Por todos aqueles que voltaram a trabalhar. Pelos médicos, missionários, pela convenção do Nelson e família, pela saúde de Dona Zuíla, Glória a Deus. Rian, Naí, Joyce, Walter, Val, Adriana, Maria Amém. Santos, Elizabeth, pastora, Natália, do hospital,
pela Nel, pela Dona Maria, pela mãe da Pati, pela mãe da Isa e pela Dona Lourdes. Glória E a Deus. continuar orando por essas pessoas, amém? Vamos orar? Vamos. Pode Pai, orar. amado, em nome de Jesus, glorificado Sim, seja Deus. o teu nome, Senhor Deus. Pai, te coloco nesse Aleluia. momento aqui na tua presença, Pai, Bendito todos seja, esses Senhor. nomes, Senhor, que foi mencionado. Cada Sim, um, Senhor. Pai, tem uma situação e tu já sabes, Senhor Deus, que o Senhor venha entrar com Aleluia. providência, que o Senhor venha Glória a Deus. repreender Em nome toda de Jesus. enfermidade, se for Visita, enfermidade, Senhor, esse Pai, povo, ó porque Deus, tu é o que médico foi dos citado médicos. nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Bendito por seja livramento, o teu Senhor, nome. Senhor, livre essas Aleluia. pessoas, Glória Senhor, a venha Deus. guardar, tirar todo o mal, Pai, todo o empecilho, Senhor, essas pessoas, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Te agradeço desde já, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Minha querida e meu querido irmão, hoje nós terminamos a nossa campanha de 7 dias de oração, mas nós vamos continuar orando, tá certo? Eu e minha esposa iremos continuar orando nos mesmos propósitos em casa, mas hoje terminou, amém? Que Deus te dê sabedoria, que Deus te fortaleça, que você realmente busque a Deus. Vamos orar antes que o computador se desligue sozinho. O Germano fica ao tempo. E se não for assim, a gente passa, né, Germano? Senão, infelizmente, tem alguma coisa que está meio torta com os nossos computadores. Mas nós estamos procurando melhorar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, sou grato ao Senhor, Pai Santo, pela vida dos meus irmãos, Senhor, que tem juntado forças no Senhor, para juntos fazermos a Tua obra, Senhor, para juntos pregarmos o Teu Evangelho, Senhor. Deus, em o nome de Jesus, glorifique o Teu nome sobre a vida deste povo, Senhor. Encha-os do Espírito Santo de Deus. Guarde, Senhor, a saúde física do Teu povo. Guarde a saúde espiritual do Teu povo, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz amém. Até domingo às 17 horas com Escola Bíblica Dominical, amém? Deus abençoe e te dê paz.